Então vamos começar a colocar as informações de texto, informação de título. O que eu coloquei aqui é a descrição mesmo do produto, né? Um creme facial, um creme hidratante facial de pepino. Então a gente vai colocar essas informações desse produto aqui, tá? Vou só pegar aqui o nome dessas fontes. Aqui são as fontes que eu usei para fazer cada um deles, tá? A fonte de cima, tá aqui o nome dele, a fonte de baixo e a terceira, tá? Do terceiro nome, a terceira palavra. Vocês lembram que eu falei ontem sobre a questão da hierarquia, né, em relação aos textos, a hierarquia de palavras, né, a hierarquia de textos. E aqui é um exemplo bem claro do que nós estamos fazendo isso. Nós temos aqui o nome creme hidratante, que está com uma fonte mais fina e está menor. O nome facial está bem maior, né, a fonte dele está bem maior. E o nome pepino também maior. Cada um deles com um tipo de fonte diferente. Isso variando de acordo com aquilo que eu quero dar mais destaque. Eu preferi dar destaque aqui ao elemento que é utilizado, né, a base desse produto aqui, que é o pepino. Então coloquei ele aqui. Então vamos escrever, né? São 3 textos, né? Creme hidratante, facial e pepino. A gente vai escrever primeiro eles aqui. Vamos aqui em texto, inserir um título. Eu vou colocar aqui creme hidratante. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para não ter que vir aqui de novo, mas você pode vir também. Vou colocar aqui facial, é outra palavra, e mais uma vez Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar aqui pepino. O nome creme hidratante, né, a gente vai deixar ele menor. E lembra qual foi a fonte, né, que a gente usou aqui, ó, para poder fazer esse nome, tá? Vocês podem usar essa fonte. Eu escolhi uma fonte mais fina, tá? Então vocês podem escolher uma outra fina que vocês encontrarem. Basta vocês colocarem esse nome aqui na pesquisa, tá? E aí vocês vão achar várias fontes finas, tá bom? Nesse caso aqui, né, a gente vai usar a mesma fonte, que é essa aqui, tá? Essa é a primeira fonte. A segunda fonte eu escolhi uma fonte um pouco mais grossa. Esse aqui é o nome da fonte, vou mostrar aqui para vocês. É Inter. Se você quiser usar a mesma fonte, basta ir aqui, clicar em Inter, e aí ele vai mostrar para você as fontes utilizadas, né? Eu ainda coloquei aqui nesse B, que é o negrito, tá? O bold. Eu vou colocar aqui para ela ficar ainda um pouco mais grossa, tá? Então ficou assim. E a pepino, essa fonte aqui, tá? Lembra que ontem a gente falou das fontes, né? Onde a gente utiliza esse nome black. Você procura black. Eu vou usar, no caso da arte, a gente usou essa aqui. Então estão aqui os meus 3 textos, né? Cada um com uma fonte diferente para mostrar aqui a nossa hierarquia. E agora eu vou só organizar. Eu deixei o nome creme hidratante menor, o nome facial maior. O cuidado que eu tive aqui era de deixar o nome facial utilizando a mesma área desse nome creme hidratante, né? Eu só puxei ele aqui, aumentei para que ele utilizasse toda a área aí do creme hidratante, ficasse assim, né? Bem alinhado, tá? E eu aumentei um pouco o nome pepino. Então você vem aqui no nome pepino e pode aumentar um pouquinho, ele vai passar um pouco, tá? Cada uma desses textos, né, todos eles vão estar centralizados, tá? Então você vai colocar eles no centro. Como? Você pode selecionar cada um, vem aqui em cima nos 3 pontinhos, posição ao centro, né? Você vai colocando de um por um, é uma opção. E aí você vai ter esses elementos aí agrupados, tá? Eu vou só colocar eles um pouco aqui para cima, né? Eles estão em cima do rótulo. A gente vai depois ajustar esses tamanhos, tá? A gente vai ajustar os tamanhos aqui do rótulo, vamos deixar eles bem centralizados. Depois a gente vai ajustar, né, esses nomes para que eles não fiquem na frente do produto aqui, da imagem do produto, tá? Então aqui é uma das informações de texto que nós vamos usar, que é o título, né, da nossa arte.
Ainda aqui eu usei na palavra pepino para dar um outro destaque. Eu mudei a cor dele, né? Coloquei uma cor verde, que é a cor que aparece no rótulo, né? Essa cor aqui, um verde um pouco mais escuro, é essa mesma cor aqui. Como eu encontrei essa cor, né? Vou voltar aqui para vocês. Basta você clicar, né, no nome, na palavra que você quer mudar a cor. Você vem aqui na cor do texto, esse azinho que tem aqui as cores embaixo. Na cor do texto, você vai procurar cores presentes na foto. Então ele vai mostrar todas as fotos. Lembra que ontem a gente fez isso também, tá? Se eu clicar em ver tudo, ele vai me mostrar todas as imagens que eu já coloquei aqui e as cores que ele extrai de cada uma das imagens. Então aqui nessa imagem do rótulo, ele achou essa cor verde escura, que é essa cor aqui, ó, a cor que aparece no rótulo, né? Esse verde aqui. Então eu vou usar esse mesmo verde para mudar a cor do pepino, né? Na cor da palavra pepino. Então aí eu clico no verde e aí vai aparecer essa cor, tá? Então uma escolha que eu fiz, você pode colocar uma outra cor, pode deixar preto se você quiser, né? Mas dá um destaque maior, né? Fica mais bonito. Você pode colocar talvez uma outra cor que tem aqui no rótulo, por exemplo esse azul, mas como a gente está falando de pepino, o pepino, a casca, né, é verde, até por isso que tem esse verde na embalagem do produto, então vamos deixar o verde aqui, tá certo? Essa é a primeira informação de texto, é o título, mas a gente vai adicionar as descrições agora desse produto, tá? Eu coloquei as descrições que aparecem lá no site do produto mesmo, eu coloquei descrições bem genéricas mesmo aqui, mas foram o que eu achei e coloquei aqui. E a gente sabe que quando a gente trabalha com texto é muito importante a gente dar atenção ao destaque, né? Em relação ao fundo, por exemplo, ou em relação à imagem onde esse texto está. Então se eu simplesmente colocar aqui um texto como esse aqui, por exemplo, né? Não vou alterar aqui o nome dele, mas colocar ele preto aqui, como o meu fundo é branco, né? Tem um destaque legal, tem um destaque interessante. Talvez o único momento em que isso não vai ficar tão interessante é quando esse fundo mais escuro da água que nós colocamos, né, por ele ser um pouco mais escuro e o meu nome preto, então ele talvez não vai ficar tão bom, mas mesmo assim não vai causar muito incômodo, tá? Só que eu quero usar aqui nessa arte, não quero usar só o preto, eu quero usar algumas cores no texto que vão trazer uma identidade, né, para a minha arte. Então estou trabalhando com algo natural, com pepino, que tem a cor verde, né? Ou então talvez você queira colocar as cores da sua identidade visual, né? E aí talvez essa cor não vai dar um contraste muito bom aqui. Então a gente vai ver aqui algumas opções que podem ajudar nesse sentido, a trazer o destaque para o seu texto. Então como foi que eu fiz? Eu coloquei um elemento para servir de base para esses textos. Coloquei o elemento quadrado mesmo. E se você vier aqui, ó, em elementos, linhas e formas e colocar em ver tudo, ele vai mostrar para você aqui as opções, né, de elementos, algumas opções. E eu utilizei essa opção aqui, que é uma espécie de quadrado com bordas arredondadas. Eu vou clicar ele aqui, clicar no quadrado para vocês verem. Então aqui é o quadrado e aí as bordas deles, né, as bordas dele estão arredondadas. Eu vou então colocar esse quadrado aqui como sendo a base para o meu texto. Então, vamos, né, pensar que eu quero colocar aqui a primeira descrição, função adstringente. Vou colocar aqui, função adstringente. Esse aqui é o nome que eu vou usar, tá? Por enquanto eu estou só editando mesmo o texto. Eu vou querer que essa base aqui, ela fique verde, tá? É ela que eu quero que fique verde. Então vou aqui nas cores. Ele vai entender que eu usei recentemente essa cor verde, então vai ficar aqui já, tá bom? É a mesma cor, praticamente, ó, do texto do pepino, que a gente vai usar agora. Então vou colocar ela aqui. E eu vou usar ela como base, para que eu possa colocar esse meu texto aqui, tá? Eu vou mudar a cor do texto. Eu posso colocar a cor branca, que vai dar um destaque bem legal nesse verde, tá vendo? Como o espaço ele é curto para eu fazer isso, então eu vou dar uma quebra aqui de linha e vou deixar ele assim, tá? Eu gosto sempre, quando trabalho com textos assim, em que na mesma caixa, tá vendo? Aqui é uma caixa só. Eu estou trabalhando com duas linhas, tá? Uma caixa, duas linhas.
eu gosto de diminuir o espaço entre essas linhas. Como eu faço? Eu venho aqui no espaçamento, tem um espaçamento entre letras, não vou usar, e o espaçamento entre linhas, e eu diminuo para ficar assim, tá? Às vezes eu acho que o espaço é muito grande, então eu diminuo. Cuidado para não deixar muito perto, né? Mas só dar uma leve diminuída para ficar assim, tá certo? Isso quando só vai funcionar em caixas de texto, tá? Mais uma vez, eu dou um clique, aqui é uma caixa só, e aqui tem duas linhas, tá? É diferente disso aqui, ó. Aqui é uma caixa diferente e a linha de baixo é outra caixa. São duas caixas, tá? Aqui não, aqui é uma caixa de texto só. E tem duas linhas porque eu vim aqui e dei o Enter, né? Se eu der um outro Enter aqui, ele faz uma outra linha. Se eu der o Enter aqui de novo, ele faz uma outra linha. Então, só para explicar para vocês, tá? Vai funcionar quando é uma caixa de texto que tem duas linhas. Você vem aqui no espaçamento e diminui o espaço entre as linhas. Isso também é opcional, tá? Eu acho que fica mais bonito assim. E agora eu vou ajustar o tamanho desse quadrado aqui para não ficar sobrando ou faltando muito espaço, tá certo? Vou colocar ele bem centralizado mesmo. Primeiro, eu vou diminuir o espaço aqui embaixo, ó, tá? Vou diminuir ele para ele ficar melhor aqui para mim, para eu poder trabalhar ele direitinho, tá certo? Então você pode usar, nesse caso, como se trata de um elemento, as linhas na lateral. Uma coisa interessante também que você pode dar atenção para ficar mais bonito é alinhar essa caixa de texto nesse espaço, né, nesse quadrado aqui, tá? Como eu fui fazendo aqui mais ou menos no olho, né, alinhando aqui direitinho, eu consegui deixar ele mais ou menos centralizado. Mas digamos que você quer usar uma caixa desse tamanho aqui, tá? E aí você não tem tanta certeza se ele está realmente alinhado. Você tem algumas ajudas. Uma delas, vão aparecer linhas, algumas linhas, a gente chama de linhas guia. E essas linhas, elas vão me auxiliar, vão me guiar para que eu possa colocar esse texto no meio. Então, quando eu tento colocar ele no meio aqui, e aí aparece uma linha rosa tracejada no meio, vocês devem estar vendo nesse momento, quer dizer que eu consegui alinhar ele exatamente no meio, tá? Se você não quiser ficar toda hora brincando com isso aqui para ver se você uma hora acerta, às vezes você erra, né? Tem uma forma mais fácil ainda, tá? Que é você clicar no elemento atrás, você vai pressionar a tecla Shift e com ela pressionada você dá mais um clique na caixa de texto. Tem duas seleções aqui. Quando você vem aqui nos 3 pontos na parte de posição, basta você colocar ao centro e aí ele automaticamente alinhou os dois, tá? Note como que é diferente com o que nós estávamos fazendo antes. Por exemplo, se eu clico somente na caixa de texto, venho aqui em posição e coloco ao centro, ele vai ao centro da minha arte, tá? Agora, quando eu estou utilizando dois elementos, e eu faço isso que eu falei para vocês, né? Clico no elemento de trás, aperto a tecla Shift, clico no elemento da frente, né? É o texto, e venho aqui em posição e coloco ao centro. Agora ele está entendendo que eu quero não colocar o texto no centro da imagem, mas no centro do elemento. Então vamos ver se vai dar certo. Posição ao centro e aí ele colocou, tá? Se ele tivesse um pouco mais aqui em cima e eu fizesse essa mesma coisa, eu poderia colocar aqui, ó, posição ao centro, ficou ao centro aqui em relação às laterais, e no meio ficou no centro em relação, né, às extremidades de cima e de baixo, tá? Então aqui é uma dica para vocês. Bom, como eu falei para vocês, bastante cuidado com as margens laterais. Eu vou, por isso, inclusive, colocar eles um pouco mais para perto do meu produto, da imagem do meu produto. Vou colocar os dois, tá? Vou selecionar os dois. Novamente, clica na imagem de trás, Shift, pressiona Shift, com a tecla pressionada, clica no texto. Quando eu arrastar, eu vou arrastar os dois de uma vez, tá? Você pode até agrupar aqui. Quando você clica aqui em agrupar, você não precisa mais ficar pressionando a tecla Shift, tá? Então, eu posso clicar em qualquer um dos dois e eu vou estar sempre usando os dois, porque eles são um grupo, tá? Mas eu não vou usar ele agora, porque a gente vai usar novamente esses dois aqui de uma forma diferente, tá bom? Então vou desagrupar. Então estão aqui desagrupados. Vou mais uma vez clicar no elemento de trás, Shift, elemento da frente, e vou
clicar em Ctrl C, Ctrl V. Aí eu consegui copiar os dois de uma vez. Vou colocar aqui para o outro lado. Vou fazer a mesma coisa com cada um dos outros. São 4 descrições. Então, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Já copiei os 4 de uma vez. Tenho aqui 4 grupos de descrições que eu vou fazer. Já vou colocar aqui as outras, né? Sensação de frescor nesse aqui. O bom de você copiar e colar, né, que você, por exemplo, não vai precisar fazer algumas alterações de novo aqui, tá? Como, por exemplo, o espaço entre as linhas aqui. Eu não vou precisar fazer de novo, porque eu já copiei de uma caixa de texto onde eu já tinha feito essa modificação. Sensação de frescor. Aqui toque seco. Nesse caso aqui dessas descrições aqui de baixo, vocês estão vendo que é só uma linha, tá? Optei por colocar só uma linha. E aí, por conta disso, esse elemento de trás, né, que é esse retângulo com bordas arredondadas, com cantos arredondados, vocês estão vendo que ficou sobrando espaço. Então posso diminuir ele aqui, tá? Vou diminuir. Eu vou usar o mesmo espaço desse aqui para esse aqui. Posso até copiar e colar só para a gente ter, né, o mesmo espaço, certo? Eu vou tentar alinhar esses elementos, tá? O de baixo e o de cima, colocar todos juntos para ficar bonito também. Então você pode usar aquele truque, né? Clica no elemento, Shift, clica no segundo, você vem em posição ao centro, e aí ele alinhou os dois, dá para ver que estão bem alinhados. Você vai fazer o mesmo com esse aqui, posição ao centro, alinhou direitinho os dois. Então tenho aqui as descrições, tá? Estão todas aqui direitinho. Nós só vamos alterar um pouco a questão das dimensões, porque eu quero trazer um pouco mais para baixo essas informações para ficarem aqui bem destacado o centro, tá? Então você vai trazer tudo isso aqui para trás. Como você pode fazer isso? Uma forma bem fácil e bem simples de fazer. Se você estiver usando o Canva no computador, você clica com o mouse fora do espaço da arte e você arrasta para cá, apenas selecionando os elementos que você quer usar agora, tá? Eu não vou usar o texto, tá? E nem esse desenho do pepino. Então eu vou clicar aqui numa área onde eu sei que vai pegar todos os elementos que eu vou arrastar para baixo. E o que eu vou arrastar para baixo é a foto, né, do rótulo, a imagem da água, a luz de trás, cada uma dessas descrições, esse pepino. Então tá todo mundo selecionado aqui e eu vou simplesmente arrastar eles para baixo, todos eles. Cuidado para não tirar a centralização, tá? E vocês podem ver que bem no meio tem uma linha rosa que vai me guiando nesse sentido. Se eu afasto para cá, ela desaparece. Então ele está me dizendo, ó, aqui você está numa área segura para descer, que ele não vai sair do centro. Então essa linha guia rosa aqui no meio está me dizendo que eu estou deslocando, né, esses elementos, porém estou deixando todos eles no meio. Estou mantendo a centralização, tá bom? Então estão aí os elementos, né, todos mais embaixo. Vou subir só mais um pouco. Consegui trazer então esses elementos um pouco mais para baixo e aí fica um espaço melhor para o meu título, tá? Inclusive eu posso até baixar mais um pouco esse título aqui, se eu quiser colocar a minha logomarca aqui. Vocês lembram que lá no original, né, no design original, eu criei aqui uma espécie de logomarca fictícia, né, para o curso, e aí você pode colocar ela lá, tá? Então para isso tive que deixar mais baixo aqui esse título, né? Você pode baixar ele um pouco mais, só cuidado para não aparecer mesmo em cima da imagem, tá? E aí você vai poder ter um espaço aqui para colocar a sua logomarca. E aqui embaixo eu coloquei as informações de contato. Você pode fazer isso. Aqui eu criei uma espécie de site, né, aqui na imagem da arte, e também um número. Então você pode colocar aqui também. Lembra que ontem nós falamos a respeito dos ícones, né?
Então você pode procurar ícones lá naquele site de ícones grátis, ou você pode usar os que estão aqui nos elementos do Canva mesmo. Se você procurar WhatsApp, vai aparecer aqui os ícones do WhatsApp. Esse ícone que é o que a gente usou ontem, o mesmo. E se você colocar aqui, por exemplo, internet, ele vai mostrar para você esses ícones aqui em relação à navegação, né, em relação à internet, né, nesse caso aqui, porque no nosso modelo fictício eu coloquei uma espécie de site aqui, né. Você pode colocar outra coisa, né, pode ser o Facebook, né, outra rede social que você usa, pode ser o Telegram, né, pode ser qualquer outro meio de contato que você tenha, um e-mail, por exemplo. Você pode colocar aqui e colocar as informações. Geralmente essas informações ficam no rodapé. Então nesse caso em especial, você talvez não vá se preocupar tanto com a margem. Lógico que não seria bom você colocar muito rente aqui ou mesmo saindo, tá? Mas você não vai precisar se preocupar tanto em deixar ele perto da margem, tá? Ele é como se fosse mesmo um rodapé. Então você pode colocar a informação aqui tranquilamente, que vai dar certo, tá? Você vai conseguir trabalhar com ela direitinho. Eu vou só copiar e colar do que estava ali, porque essa parte aqui a gente já pegou na aula de ontem, né? Colocar as informações aqui. No geral, a nossa arte está pronta, tá? Você pode utilizar já nas redes sociais essa arte tranquilamente. Lembra que eu falei para vocês, né, que vocês podem também dar um destaque maior na embalagem, nessa imagem da embalagem, tá? Então, como é que você faz isso? Você vai clicar na imagem, vem aqui em editar imagem, e você pode usar novamente essa parte aqui do fotogênico, tá? Você clica aqui em ver tudo e vão aparecer algumas opções, só que você vai ter que ter muito critério aqui, vai ter muito cuidado para que ele não tire, né, as cores necessárias, as cores aí da identidade visual do produto em si, tá? Ele não pode modificar tanto o produto. Ele pode talvez trazer algum destaque, né? Mas se você modificar as cores do produto, talvez não fique tão interessante, né, para você vender. Então só tomar esse cuidado, mas é possível sim você encontrar, né, uma forma de dar um destaque maior. Essa aqui, por exemplo, né, é uma delas, né? Ele deu um destaque, um contraste maior ainda, né, entre o fundo e também a imagem da embalagem. Um outro detalhe interessante, eu estava quase esquecendo aqui também, é que nessa arte eu utilizei também sombras aqui embaixo. Elas dão um efeito bem interessante que vocês poderiam também utilizar. E aí, se vocês na aula de ontem, ou refazendo, né, a aula de ontem, vocês já fizeram o download daquela sombra que nós utilizamos ontem, vocês vão ter elas guardadas aí. Então basta usar a mesma imagem da sombra, só que nesse caso você vai diminuir, tá? Sempre leva em consideração o tamanho aí da imagem, tá? Para que você possa trabalhar ela melhor. Eu vou cortar ela aqui, dá 2 cliques na imagem, depois ajusta aqui nas pontas, pronto. E aí eu vou diminuir aqui, tá? Deixa ela mesmo próximo à imagem, se você deixar longe, né? Lembra que a gente falou, vai aparecer que está flutuando, tá? O nosso produto. É que nesse caso não ia fazer muita diferença mesmo, né? Até porque tem um desenho aqui de uma água flutuando, mas a gente vai tentar colocar a rente mesmo aqui, como se ele estivesse numa superfície, tá? Então coloca bem próximo. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse desenho aqui do pepino e vou deixar ele menor, tá? Um pouco menor do que esse aqui. As duas imagens eu vou colocar para trás, né? Atrás da embalagem e atrás do pepino. Aqui em posição, vou colocando para trás, né? Até que eles fiquem atrás de cada um deles, tá bom? Então dá um efeito também bem legal e bem interessante. E com isso a gente finaliza a nossa arte, tá? Os princípios que vocês viram aqui sobre hierarquia de imagem, como encontrar, né, e como recortar imagens para retirar o fundo, como você destacar textos de forma bem interessante, mantendo a sua identidade visual, quando você vai colocar alguma informação de texto na sua arte, tudo isso ele vai se aplicar em qualquer design que você fizer, tá? A questão das margens, né, que você tem que respeitar todas as margens, as laterais, a de cima, né, a de baixo. Então todos esses princípios aqui, eles vão se aplicar em qualquer arte que você fizer, tá? Qualquer arte que você estiver trabalhando. Então não pense que essa aula se limitou
a fazer uma arte para vender produto de cosmético. Não, isso aí vai ajudar você a qualquer tipo de arte. E lógico, no curso do Canva, né, no curso que é oferecido aqui pela Vedute, você vai encontrar mais informações, mais ferramentas que você pode utilizar para auxiliar no design de vocês. Na imagem de ontem, né, na arte de ontem, a gente chegou a baixar essa imagem, colocar um filtro para que pudéssemos trazer uma harmonia, né, de cores, de contraste, de brilho para todos os elementos, né, da figura, da arte que nós estávamos fazendo ontem. Aqui talvez não seja necessário, né? Você não colocou muita informação de foto que pudesse trazer talvez aí alguma diferença, né, em relação às outras. Então você já pode salvar o seu design como está aqui. Fica a critério, né? Se você quiser realmente usar, né, aquele truque de você baixar a imagem e aí você usa um filtro na imagem, né, para que você possa então trazer aí essa harmonia, né, entre os contrastes, pode ser também. Eu fiz aqui um exemplo nessa arte aqui, ó. Então tá aqui a arte, que é a arte mesmo original, aqui vocês viram no anúncio das aulas, e aí eu coloquei um filtro, tá, que é esse aqui. Ele deixou todas as cores um pouco mais escuras, mas estão harmônicas, né? Você só vai ter que tomar cuidado mesmo para que o filtro que você for colocar, ou qualquer que seja a alteração, não tire, né, a identidade visual, ou do produto, ou mesmo do seu design mesmo, né, da sua empresa, do seu negócio, tá? Mas aqui é um exemplo de algo que eu achei um pouco mais discreto, né, um filtro que eu achei um pouco mais discreto mesmo para utilizar, mas volto a repetir que eu não vejo necessidade mesmo, tá? Você já utilizou aqui as cores necessárias, não vai fazer muita diferença essa questão do contraste, até porque durante a arte, né, quando a gente estava fazendo a arte, a gente conseguiu trazer algumas informações em cada imagem individualmente, né? A gente conseguiu diminuir o tom, aumentar um pouco o contraste, o brilho, então isso já ajudou.